Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui, para tratar de um tema do Bahia Produtiva, do encontro comunitário, já que estamos passando por um período de pandemia e não podemos marcar atividades presenciais. Vamos fazer esse encontro aqui, virtual, para tratar de um tema muito importante para as famílias beneficiadas do projeto do Bahia Produtiva, que é o chamado, então, várias famílias que têm várias cadeias produtivas, precisa pensar, então nós vamos trabalhar o planejamento de propriedade, certo? O planejamento de propriedade é você tentar planejar, muitas vezes você já viu, Você já viu falar de planejamento da propriedade, é que os agricultores, na verdade, não planejam suas propriedades para ter mais resultado. E nós aqui vamos debater um pouquinho, discutir um pouquinho relacionado a esse tema, que é muito importante, de desenvolver nas atividades lá em sua propriedade. Então a gente vai trabalhar esse tema que é de suma importância para os resultados das suas propriedades em termos econômicos, em termos da questão ambiental, na organização, na gestão da propriedade. E a gente tem agora de falar um pouquinho da importância do planejamento. Por que planejar, certo? Por que planejar? É por uma razão muito simples. Quem planeja sabe o que quer, procura mandar nas coisas e na vida, E quem não planeja é levado pelas coisas, é uma pessoa assim que é um Zé, Mané, vai com as outras, como diz o povo. Quem planeja bota cada coisa em seu lugar. Então é por isso que é importante o planejamento, fazer um plano, aplicar na sua propriedade, ajudar na questão do animal, quando vê comida, tudo relacionado. Então, o planejamento, existe várias razões para você planejar o que fazer. E alguma dessas razões é bem simples. Para uma coisa bem simples ou para uma coisa bem difícil, o planejado é que podemos dar um rumo certo para o que queremos alcançar. Se não planejarmos, corremos um risco de não aproveitar bem as nossas ideias, nossa força e a ajuda que recebemos. É planejando que podemos buscar apoio para as nossas atividades e aplicar melhor nossas energias no caminho daquilo que queremos. E o planejamento também, podemos também fazer as coisas certas, no tempo certo, ou seja, evitamos assim de desperdiçar numa atividade e aproveitando para outra atividade. Então, podemos desistir de uma coisa que vai tomar muito tempo, trazer pouco resultado, aplicar o tempo e os recursos em outra coisa. Então, planejando, a gente pode usar melhor o nosso conhecimento e a nossa força. Então, podemos identificar que somos capazes de fazer sem que precisamos de mais ajuda para realizar. Então, planejamento também é isso. Podemos sentir melhor o que está nos atrapalhando. Aí podemos mais facilmente ajustar o que pretendemos fazer. Planejando, podemos utilizar melhor todos os recursos que dispomos na propriedade. Seja eles naturais, com a terra, com o clima, com a caatinga, com os rios, com o morro. Os recursos que construímos com a cerca, com as aguadas, com as plantações, assim como o dinheiro que dispomos. Então, a importância do planejamento é isso. Podemos medir e saber que é melhor o que está faltando, o que podemos ganhar para poder colocar alguma coisa que falta, certo? Então é assim, nós não temos costume
os agricultores não têm costume de planejar. Então a importância do planejamento deve ter isso. Então todo bom planejamento deve ser feito. Ele deve ser feito para curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então a gente debate isso com as famílias porque é importante discutir. Às vezes, vamos dizer assim, às vezes gastamos o mesmo dinheiro e podemos ter resultados bem diferentes e aproveitar a oportunidade. Por exemplo, numa área seca, qual a melhor oportunidade? É criar cabra ou fazer irrigação? Então tudo isso a gente tem que pensar de cada propriedade, de cada lugar. A gente deve pensar de fazer um bom planejamento que deve ser feito. E muitas vezes a gente está acostumado a fazer um planejamento a curto prazo. Você faz um plano a curto prazo. Para a semana eu vou limpar o tanque. Para a semana eu vou fazer Você faz um planejamento de fazer uma feira, mas a gente não tem costume de fazer um planejamento a médio e longo prazo. Então, a importância de planejar é isso, porque quando você planeja bem, você tem maiores resultados. E a gente sabe que muitas vezes as pessoas não querem fazer, que acham que é difícil. Eu não vou planejar a curto, médio prazo porque é difícil. A gente arranja logo uma desculpa, na verdade, né, os agricultores, ou uma dificuldade. Na verdade, a gente não está querendo, achando que meter a cara no trabalho mesmo. Mas, na verdade, a gente não está querendo meter uma coisa que é mais difícil. Então, bota a culpa na seca, bota a culpa no governo, bota a culpa na prefeitura, fala da desorganização. A gente fica pensando que fazer o planejamento a médio e longo prazo tem dificuldade, mas não tem. Nós temos que pensar que o importante do planejamento, sabemos que vai ter dificuldade, né? Que tudo, você planeja, uma coisa dá certo, outra coisa não dá. Mas o planejamento é esse, você planejar para médio e longo prazo, um planejamento para 2 anos, para 3 anos, para 5 anos, você planeja, porque as coisas não é feita de uma hora para outra. Eu conheço várias propriedades que a gente acompanha de agricultores, que a gente chama agricultores experimentadores, que eles planejaram isso há muito tempo. Não planejaram, não foi planejado de um dia para outro. Eles vieram planejando a sua propriedade para chegar ao estágio. A gente sempre fala, por exemplo, aqui, que temos propriedades aqui no município de Riachão do Jacuípe, que são propriedades bem planejadas, bem coisa. Por quê? Porque foi feito um plano para fazer aquilo. A gente tem o exemplo da propriedade de Eduardo Emídio, que é uma propriedade que tem recursos hídricos, que tem planejamento de alimentação, tem planejamento de água. A de Abel Manto também, nós temos a propriedade toda planejada. Então, quando você planeja uma coisa na sua vida ou na sua propriedade, tem que se pensar também a planejar a médio e curto prazo. A gente cita exemplos de propriedades que não planejou e depois teve que ter prejuízo, certo? Outra coisa, né, que a gente fala para conhecer os passos do planejamento. Para você fazer um planejamento, você precisa entender como se planeja conhecendo os passos, né? O primeiro passo é conhecer a realidade da propriedade, é o chamado diagnóstico que a gente fala, né? A primeira coisa para se ter um bom planejamento é conhecer onde estamos, o que somos, podemos chamar isso de buscar um conhecimento, nossas forças, qual é o recurso que a gente tem de mão de obra, descobrir melhor os pontos fortes, os pontos fracos. É o chamado, como a gente fala, diagnóstico da propriedade. Você é lá fazer esse diagnóstico, buscar o mais possível conhecer a realidade daquilo que você está querendo planejar, ou de nossa vida, ou da nossa propriedade, ou de nossa família,
ou de nossa associação. Mas esse diagnóstico, sem esse diagnóstico não se faz planejamento. É primeiro você conhecer lá na sua propriedade o que é que você tem de forte, de recursos de aguada, de tanque, o que é que precisa de cerca. Olha, minha cerca, o que é que precisa de plantação. Veja um exemplo, veja uma coisa. Quando vamos em um médico, né? Eu acho que assim, quando a gente vai em um médico, queixando de uma dor, o que é que ele faz? Primeiro ele faz um bocado de pergunta e depois ele pede exame, tudo para saber. Então, na propriedade é assim. A propriedade é buscando conhecer o que está na propriedade, porque muitas vezes a pessoa não conhece. Ah, eu vou comprar mais cabra, mas eu não sei se minhas aguadas aguenta a estiagem. Aguenta as estiagens. Então a gente precisa saber o que é que... Ah, eu vou comprar mais ovelha, mas eu não tenho... Minha palma só dá para 10 cabeças, mas eu agora vou botar 20 cabeças. Então eu preciso conhecer essa situação para se fazer um bom planejamento. Então o primeiro passo é conhecer mesmo bem o que somos, o que é que a propriedade tem, o que contou com a propriedade, para a gente ver se pode fazer com que ela tenha mais condições para uma vida melhor, para ver se ela tem como ter resultado. Então, você conhecer sua propriedade é fazer um diagnóstico. Muita gente fala assim, mas eu conheço minha propriedade. Mas tem gente que não conhece direito, não sabe se aquela aguada vai aguentar um período de seca de 6 meses, Então você conhecendo sua propriedade, você começa a fazer um bom planejamento. O segundo passo é analisar, certo? A segunda coisa que você tem que fazer é análise que serve para a gente aprofundar o conhecimento e começar a ver o que se pode fazer. Por isso é que no momento da análise, a gente procura comparar uma coisa com a outra. Ver o que é mais viável, ver o que é mais viável, o que pode dar mais certo ou mais errado, para resolver o problema que queremos enfrentar. Conversar com quem já fez alguma coisa parecida, é o chamado, o que a gente fala, né, o intercâmbio. O agricultor e conhecer a propriedade de um vizinho ou de outro que tem uma experiência boa, para você dizer assim, claro que cada propriedade ela tem a sua particularidade. Uma tem mais recursos de uma maneira, a outra tem, mas você precisa fazer esse análise bem feito para você não ter problema, porque depois você pode fazer uma coisa para não ter prejuízo. Um exemplo assim que a gente fala do análise por exemplo, eu quero criar bois e vaca na minha propriedade. É pequena. Eu vivo no semiárido, mas as outras pessoas me falaram que para o meu caso é melhor criar cabra. Por quê? E aí, eu vou fazer o quê, na verdade? Você tem que ver o que a vaca come, o que a cabra come, qual é o resultado, qual tipo de alimento, quais os alimentos que você tem na sua área, para você tomar essa posição. Se eu estou numa região semiárida, que as condições de chuvas são poucas, meu recurso, a gente sabe, por exemplo, que uma vaca bebe mais do que uma cabra, e aí a gente tem uma quantidade de terra pequena, eu vou criar para depois, quando chegar a estiagem, estar os animais morrendo. Então, esse análise você tem que fazer isso bem discutido. E aí, depois que você analisar as questões do que pode, o que não pode fazer, o que precisa acrescentar, se eu preciso fazer um dividimento de uma cerca, se eu preciso plantar mais palma, aí o terceiro passo é fazer o plano. Que esse é o terceiro passo que posso fazer, o meu plano de ação, fazer o plano de ação. Mas você tem que prestar atenção que todo bom planejamento deve ter um objetivo. Ou seja, a primeira coisa que a gente tem que definir é o nosso objetivo. Nenhuma propriedade, em outras palavras, onde a gente quer chegar com aquele plano. Se eu vou fazer eu vou criar cabra de leite, eu tenho que pensar que a cabra de leite precisa de um curral, de um aprisco levantado para não ficar na lama,
cabra de leite é mais sensível, eu tenho que pensar que eu tenho que ter recursos de alimentação, que a palma exige que tem uma boa alimentação para ter o leite, eu tenho que pensar que eu preciso ter água suficiente para chegar na estiagem dos animais não passar sede. Então, em outras palavras, onde a gente quer chegar é aquele plano. Quanto mais detalhado for o objetivo, mais fácil para planejar atividades que vamos definir. Por exemplo, se o objetivo for aumentar a renda com os criatórios, ficará mais fácil de planejar ou determinar o objetivo assim. Quer dizer, eu vou aumentar meu criatório de 10 cabritos para 20 por ano. O que é que eu preciso fazer? Meu objetivo é esse. Ou então meu objetivo é criar ovelha semi-confinada. Então você tem que ter um objetivo na hora de fazer o plano. Para você fazer o plano e pensar nas coisas que precisa melhorar na propriedade, as coisas que precisa acrescentar, porque podemos planejar o que fazer para atingir esse objetivo, vendo o que temos e o que precisamos e o que vamos buscar e fazer. Então, a primeira coisa na hora de fazer o plano é o objetivo geral que você tem que fazer. Outra coisa é assim, a nossa propriedade é como a gente pode planejar. E a nossa propriedade, a gente tem que planejar a nossa propriedade bem planejada. E tem umas questões que a gente faz muito com os agricultores nas visitas, certo? Mas a gente precisa definir esses 3 passos para se fazer um bom planejamento. Porque se você não conhecer sua propriedade, se você não analisar a situação, se você não fazer um plano, não tiver um objetivo, os resultados podem ser piores, não ter resultado de ter as questões do ambiente, dessa questão de tudo isso. Em uma propriedade você tem que pensar nos recursos hídricos, que a gente mora no semiárido, a chuva é pouca, então a gente precisa de reservatório, a gente precisa fazer estoque de alimento, a gente precisa criar animais adaptados à nossa região, certo? Que se você pensar numa propriedade no sertão, o que uma vaca bebe é muito mais do que uma vaca bebe por 8 cabras. Então é isso também que você tem que pensar na hora do seu plano, do seu planejamento. Os agricultores, eles começaram a pensar, de fazer o exercício, de pensar por exemplo, tem muita gente que não conhece esses três passos do planejamento, né? Que a gente sempre fala nas comunidades. As pessoas primeiro têm que anotar, as pessoas primeiro têm que fazer sua anotação, têm que relacionar tudo que tem na propriedade, de conhecer. Então, a primeira coisa que a gente fala nesses 3 passos é isso: você fazer o primeiro diagnóstico da sua propriedade, ver o potencial do que tem de fraco, o que tem de forte, analisar a situação de cada coisa. E o terceiro é fazer o plano geral. Você planeja, não precisa ser planejar, por isso que a gente falou que o planejamento tem a curto, médio e longo prazo. E a gente orienta sempre os agricultores a fazer, por exemplo, eu vou planejar plantar palma. Eu tenho 2 tarefas de palma. Eu quero aumentar meu criatório. Então, o ano que vem eu vou plantar mais 2 tarefas. Então, o plano é esse: você anotar as coisas que tem. Se eu vou aumentar meu criatório, eu também tenho que aumentar o recurso da palma forrageira, porque senão, quando chegar a seca, os animais vão sofrer. Aí também a gente vai entrar na segunda etapa de como a gente planejar nossa propriedade, através do desenho. Isso aí vamos ver na segunda parte do vídeo, que é você fazer o desenho da sua propriedade, como ela é hoje, e pensar futuramente como vai ser a sua propriedade no futuro. Porque o planejamento é esse: a gente pensar no planejamento, desenhar a minha propriedade, o que tem de cada. Isso a gente vai ver no segundo momento, na segunda parte do vídeo, que é fazer esse desenho,
onde a gente vai sentir o que é na realidade para presenciar o que tem de fortaleza na propriedade, o que tem de fraqueza, para você, no futuro, planejar uma boa propriedade, um bom planejamento. Planejar é o futuro, planejamento é o que dá certo. A TER à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo com o empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa a continuação das atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.